Fala galera, beleza? Vídeo novo aqui no canal. E primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o Bruno, tenho uma assistência técnica de eletrônica e luthier atualmente na cidade de Dresden, na Alemanha, tá? Já trabalhei em outros países com isso, como Inglaterra, Portugal, Itália e Brasil. E hoje eu vou fazer um vídeo especial, na verdade eu já fiz um vídeo falando disso uma vez, e quem sabe, quem me acompanha sabe que eu tô fora do meu cenário, porque minha oficina na Alemanha está sendo reformada e eu aproveitei para tirar férias, tô viajando, vai durar mais uns dias isso aqui ainda, e tô na Polônia e tô gravando todos os dias baseado os vídeos nos comentários que vocês deixam. E eu recebi um comentário muito inteligente, na verdade foram vários, né, do mesmo assunto, com a mesma dúvida, perguntando para mim qual é o tamanho ideal de um alto-falante para uma guitarra, para você escolher na hora de comprar o amplificador, se é um alto-falante de 8 polegadas, 10, 12 ou 15. É muito interessante essa pergunta, porque muita gente tem dúvida e não sabe a diferença. Muita gente pensa que quanto maior o alto-falante, mais potente, mais som, quanto menor vai ter mais ganho. Muita gente pensa errado sobre isso. E eu vou explicar, e você vai conseguir entender também por que algumas marcas de alto-falantes são melhores que as outras, se destacam mais. Eu vou dar essa explicação para você aqui hoje, teoricamente, tá? Não vou ligar a guitarra em lugar nenhum, porque eu estou no hotel, não tem como, e meus amplificadores, meus equipamentos estão na Alemanha, eu estou na Polônia. Então você vai se inscrever nesse canal agora, que é de graça, vai deixar seu joinha, e o comentário é muito importante, porque eu estou fazendo vídeo em cima dos comentários, como eu expliquei, tá? Então a primeira coisa que você tem que entender, pôr na sua cabeça, é que o tamanho do alto-falante, ele vai determinar o timbre final radicalmente, entendeu? Você tem que entender isso. Por exemplo, claro, você não vai pegar um amplificador que tem 10 watts e colocar um alto-falante de 12 polegadas nele. Normalmente não se faz isso. Um alto-falante fraquinho, um amplificador fraquinho, normalmente vai ter um alto-falante menor para casar a impedância, casar as respostas de timbre e tudo, e também por causa do tamanho. Mas vamos lá para a parte teórica, que é o que você precisa entender. Entenda uma coisa, quanto maior o alto-falante, mais dificuldade o cone do alto-falante tem para se mover. Mais duro, mais lento ele vai ser. Então, quanto menos ele se move, mais grave ele tem e menos agudo ele responde. Entende isso? Por essa razão, quando você pega um amplificador de contrabaixo, normalmente ele já começa com alto-falantes grandes, tipo de 15 polegadas para cima. Mas, Bruno, tem gente muito profissional que toca com aquelas colunas da Hartec e tal, Ampeg, e lá o cara tem 4 alto-falantes menores. É que aquilo é diferente. Aquele alto-falante, apesar dele ser menor, o cone é duro e ele é projetado já para ter o som como se fosse um alto-falante enorme. E aí não tem como o cara levar num palco, num bar para tocar uma caixa, uma coluna, né, uma caixa com 4 alto-falantes de 15 polegadas. Ele precisava de um caminhão, ele precisaria de um caminhão para levar isso. Então isso é projetado para isso e funciona muito bem. O assunto aqui é guitarra, é só para você não ficar com essa dúvida na cabeça. Se você pegar hoje amplificadores, principalmente valvulados, por exemplo, que nem a Bugera faz bastante no Brasil, ou Bugera, não sei como a maioria das pessoas pronunciam aí. Tem amplificadores, por exemplo, de 30 watts que vem com 2 alto-falantes de 12 polegadas. Perfeito, por quê? Tem o transformador de saída do amplificador valvulado, que é diferente do transistor que eu já expliquei, é tudo muito bem casadinho e vai ficar legal. Não é porque é 30 watts que tem que ser alto-falante pequeno, não é porque é 100 watts que tem que ser alto-falante grande. Não é isso, não é essa a questão. A questão está no timbre. Quando você tem um alto-falante muito grande na guitarra, ele vai ter dificuldade para responder às frequências altas, que nem o agudo, entendeu? Não vai ter força para mover o cone. Vai prevalecer sempre o grave, entendeu? Prevalece mais o grave. O que acaba não sendo legal e inteligente para quem toca guitarra. Antigamente, há muitos anos atrás, principalmente nos anos 60, tinha muito guitarrista que tinha mania de ligar a guitarra em amplificador com alto-falante de 15 polegadas. Mas isso era diferente, entendeu? Era diferente. Por quê? O cara estava usando, por exemplo, um Fender Bassman, que fazia muito com isso, e o Fender Bassman, ele não é um amplificador projetado para guitarra, e sim para baixo. Depois sofreu algumas adaptações para dar certo e ficou muito bem na guitarra também. Ele respondia bem, mas na maioria dos casos, não funciona assim. Dificilmente você vai comprar um amplificador de guitarra e vai estar lá uma caixa com 4 alto-falantes de 15 polegadas, uma caixa com um alto-falante de 15, vai ser de 12 polegadas. E já vou explicar por que de 12. O de 8 polegadas, por exemplo, ele tende a não ter uma resposta legal para graves. Então, quando você está tocando o seu instrumento e você aumenta o volume e põe um pouco de grave para ter um corpo no som, ou você não vai sentir esse corpo do som, ou quando ele tentar chegar, o alto-falante pipoca, dá aquela rajada, ele não aguenta, porque o cone dele é pequeno, ele se move com muita facilidade, então quando você bater um grave lá, ele vai chacoalhar demais, não é para isso, ele não funciona muito bem para isso, ok?
O alto-falante de 10 polegadas, ele já é legal, ele responde melhor. Por quê? Ele não vai sobressair somente a maioria dos agudos, como o de 8 aconteceria no de 8, mas ele também vai responder um pouco melhor nos graves. O de 12 polegadas, na minha opinião de músico, é o ideal, Porque você pluga a guitarra no amplificador, você toca, e o que acontece? Responde muito bem os graves e responde muito bem aos agudos. Então, guitarra, na minha opinião, na opinião do Bruno, eu não estou dando opinião só como músico, é como técnico também. Alto-falante de 12 polegadas para guitarra sempre, entendeu? Fica muito melhor. Você pode usar alto-falante de 10, de 8, de 12. Se você tem um amplificador que responde bem e você gosta daquilo, não tem problema. Por exemplo, o álbum Somewhere in Time do Iron Maiden, ele foi gravado com aquele Gallien-Kruger pequenininho, se eu não me engano, é um alto-falante de 8 polegadas, se eu não me engano. Mas aquele amplificador, ele foi projetado, e detalhe, transistor, tá? Acho que foi o primeiro, acho que foi o único, teve 2 álbuns, não sei. Mas acho que o Somewhere in Time do Iron Maiden, ele foi gravado inteirinho com esse amplificadorzinho, e ele é transistorizado, cara. Foi o primeiro álbum da banda a gravar a base do transistor. Eles queriam uma coisa moderna, uma sonoridade moderna. O transistor estava ali, chegando ali com tudo. E eles usaram um amplificador minúsculo. Eu já fiz um vídeo consertando um amplificador desse. Não é o mesmo. Acho que o deles era o GK250, se não me engano. O que eu estava consertando era GK alguma coisa. Não lembro, que não era igual, mas é o mesmo tamanho. Ele é minúsculo, é o tamanho da palma da minha mão. Pequenininho, um alto-falante de 8 polegadas. Só que ele entrega 100 watts de potência. Ele é muito forte. E ele responde muito bem aos graves, mesmo tendo um alto-falante pequeno. Foi um milagre isso que fizeram naquele amplificador e funcionou muito bem. Se você tem uma fera dessa na sua casa que funciona bem, beleza, você toca, grava, faz o que você quer. Mas se você está indo comprar um amplificador e quer alguma coisa que dê uma paulada mesmo, que tenha volume, tenha som, cai no de 12, entendeu? Cai no amplificador de 12 com um alto-falante de 12 polegadas. O de 12 ele responde muito melhor as frequências de grave e as frequências de agudo. E também tende a respeitar muito bem os médios, entendeu? Ele dá aqueles médios que nem diz nosso amigo Hulk aí, que é inscrito no canal. Ele falou uma frase uma vez que eu achei demais, cara. Ele gosta daqueles médios quando bate, pinta até a parede, tinge a parede, arranha a parede, assim, igual, então fica legal, né? Então você tem uma resposta boa de grave, médio e agudo num alto-falante que tem um tamanho bom e se move bem. Ah, Bruno, então mais 2 perguntas que eu sei que não está no contexto do vídeo, mas o Bruno lembrou agora, ele já vai responder para você não ficar com dúvida. E eu compro um amplificador com um alto-falante, 2 alto-falantes, ou eu compro um cabeçote com uma caixa com 4 alto-falantes? Até porque uma pergunta muito interessante, que tem muito aqui no canal, mas isso eu gostaria de fazer no estúdio para mostrar a diferença para vocês, mas já dá para mim falar, para você ver. Bruno, por que eu vou comprar um amplificador ou uma caixa, vou pagar caro se ela tem 4 alto-falantes de 12, sendo que na hora que eu vou tocar ao vivo ou gravar, eu microfono somente um, não microfono os 4? Boa pergunta, mas é totalmente diferente. A física é totalmente diferente. Se você pegar uma caixa com um alto-falante de 12, por mais que ela tenha a mesma potência da outra, tudo certinho, é radicalmente diferente o timbre, entendeu? É muito diferente, porque quando você põe ali, você toca, o som tá em um alto-falante, o gabinete dela é menor, entendeu? Os graves que tá ali saem só de um alto-falante, os médios agudos. Quando você pega uma caixa com 4 alto-falantes de 12 polegadas, são 4 alto-falantes mandando o mesmo som que você toca, a mesma nota. A caixa é maior, a reverberação de graves é maior, de médio também e de agudo também. Então, é uma coluna empurrando muito mais o som. Ou seja, o som vai sair muito mais espaçado. Então, você pode ver que se você pegar um amplificador, por exemplo, de 100 watts, colocar ele agora, onde eu estou aqui num lugar aberto, ou no estúdio mesmo, no lugar aberto seria escutar isso melhor, e plugar ele numa caixa com a mesma potência, com um alto-falante de 12, e aumentar o volume e tocar, e eu for lá pegar o mesmo amplificador, colocar numa caixa da mesma marca, com a mesma potência, com 4 de 12 e colocar no mesmo volume, você vai ver que o seu amplificador vai desaparecer, entendeu? Ele vai começar a desaparecer o som em relação ao outro, porque o outro é uma coluna que empurra o som. E também, claro, você vai falar, Bruno, mas tem grandes artistas que faz show tipo no Maracanã e usa um alto-falante, um amplificador com alto-falante só. Aí é o estilo da banda também, entendeu? Por exemplo, o Eric Clapton, que é um cara que eu gosto muito, ele tem o hábito de usar amplificadores de 50 watts com um alto-falante. E basta. Mas é o som dele, entendeu? Pro som que ele gosta, pro timbre que ele gosta, é melhor ele microfonar e ir para aquilo. Mas em termos de volume, não. A coluna, a caixa de som com 4 de 12, ela não tem mais potência, ela tem mais espaçamento, empurrão no som. Você está entendendo a diferença? E claro que isso vai mudar radicalmente no timbre final. Marca de alto-falante. O que acontece? Por que as pessoas gostam
principalmente do Celestion Vintage 30. Porque o Celestion Vintage 30, o mover do cone dele, o material que ele é feito, ele responde muito bem às frequências que chegam nele, entendeu? Ele não altera nada, tipo, chega uma frequência de médio, ele responde muito perfeito, agudo muito perfeito, grave muito perfeito. Então você consegue ter aquele timbre de guitarra redondinho, sabe? Não tem como a gente dar forma ao som, mas é só para você entender. Redondinho. Outros alto-falantes que fazem isso também muito bem, o Eminence faz bem, entendeu? Só que o que acontece? Tem outras marcas muito boas de alto-falante aí no Brasil também, agora eu não vou lembrar, mas tem muito alto-falante bom, não precisa ser Celestion. O brasileiro faz alto-falante muito bom, eu acho. Acontece que você tem que saber escolher o alto-falante certo para ele se mover certinho. Mas a ideia do vídeo é o tamanho do alto-falante, tá? Isso que eu acabei falando aqui a mais aqui foi só para sanar as dúvidas que eu sei que vai vir na cabeça de vocês. O tamanho do alto-falante, na minha opinião, para guitarra, 12 polegadas. Não fica muito legal você ter um amplificador com 8, porque eu acho que falta grave, falta médio, vai sobressair demais os agudos. O alto-falante de 10 polegadas vai sair bem os graves, sim, mas vai sobressair mais agudo e médio. Já o de 12 para guitarra, ele funciona muito bem. Por isso que todo mundo usa o de 12. Vai sair médio, grave e agudo com perfeição, tá? Então, se você for comprar um amplificador, lembra, 12 polegadas, tá? Alto-falante de 12 polegadas, na minha opinião, para guitarra é o melhor. Agora, ó, antes de chegar aos comentários, eu não quero que vocês entendam errado, tá? Eu não disse que os outros, presta atenção, de 10 e de 8 polegadas não prestam, não foi isso que eu disse, eu acabei de falar. Se você tem um amplificador que responde bem, legal. Mas se você for comprar um amplificador agora, assim, for gastar dinheiro num amplificador que vai custar um pouco mais caro, escolhe o de 12, que vai funcionar melhor. Amplificador de 50 ou 100 watts, também então já estou dando mais um brinde. Se for transistorizado, ele não vai mudar nada, ele só vai mudar no volume final para você, tá? Se for transistorizado. O de 50 vai falar menos e o de 100 vai falar mais. Se for valvulado, a diferença vai estar sempre na saturação, no drive. O de 50 vai falar 50 watts, digamos assim, a grosso modo, porém você vai conseguir saturar as válvulas dele, conseguir o drive com volume mais baixo. O de 100, você vai ter 100 watts, vai ser mais alto, mas também vai demorar mais para você saturar ele, vai ter que estar volume muito alto. Essa é a diferença. Aí você tem que ver qual que é a sua escolha. Eu já falei que para mim não me interessa drive de power, eu gosto de drive do pré por causa do estilo que eu toco. Então, para mim, eu posso pegar um de 100 watts e tocar com ele volume baixo no quarto, que para mim dá certo, entendeu? Pessoal, é isso. Deixa seus comentários, deixa seu joinha, se inscreve no canal. Meus vídeos têm muito pouca visualização, cara. Eu não sei porque que vocês não assistem o vídeo. Assiste o vídeo, deixa o joinha. O YouTube tem que mandar isso mais pra frente para mim poder melhorar esse canal e fazer produção melhor para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem todo mundo com Deus e até amanhã.